Olá meninas, bem-vindas de novo aqui ao canal. Eu tinha prometido num vídeo anterior uma review da base que eu tenho estado a usar já há imenso tempo, que é aquela basezinha stick da Makeup Revolution, e decidi fazer um 2 em 1. Há imensas pessoas que me vêm perguntar se faz diferença aplicar a base com a mão, com o pincel, com a esponja, se isso altera o resultado. E antes de avançarmos no vídeo, como é óbvio, deixem já o vosso gosto se gostam deste tipo de vídeos, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais e vão bem. Feito então o zoom da miséria, que esta é a minha pele, eu já dei um toquezinho à minha sobrancelha para não começar o vídeo totalmente a desnudo. Só um toquezinho, só um bocadinho de arranjo, dei um bocadinho também de sombra nos olhos, porque este vídeo eu vou tentar focar na questão base, que é o mais essencial. Vamos começar então pela base. A base é esta da Revolution. É uma base em stick, eu já falei no último vídeo, não vou alongar muito nas considerações da base. Já sabem que é uma das minhas bases favoritas do momento. Ora bem, com o que é que eu aplico então a base? Por norma, eu gosto sempre de aplicar a base com o pincel. Gosto deste tipo de pincel. O pincel tem que ter sempre estas sardinhas macias. Vamos lá então começar. Este é o pincel número 100, da linha PS Pro. É um pincel que tem assim, ele é ligeiramente inclinado. Ele é muito macio, mas muito denso. Quando eu quero um acabamento e que esse acabamento seja, não é mais pesado, mas que fique mais concentrado, eu prefiro utilizar este pincel. Como, por exemplo, para a base em questão, que é a base em stick, que nós vamos usar, que é a base da Makeup. Como é uma base em stick, embora ela sendo cremosa, convém ficar uniforme, bem espalhadinha, eu gosto muito de aplicar com este pincel. Nas bases fluidas, nas bases mais cremosas, mais líquidas, também adoro este. Este é o pincel da Polier. Ele é assim também, é o tradicional pincel kabuki. Eu já falei num vídeo anterior. Se eu encontrar, vou deixar então aí o card. Que ele é muito fofinho também, espalha muito bem. Muito de quando em vez eu utilizo outros dois pincéis. Este é o língua de gato, em que eu uso para aplicar a base e depois espalhá-la, se for uma base assim mais densa, ou para produtos mais fluidos, como os BB Creams ou aquelas bases muito mais líquidas. Este pincel, que é o tradicional Dual Fiber. O pincel Dual Fiber, para quem não sabe, é um pincel que tem dois tipos de cerdas, umas mais pequeninas, outras maiores, mas de pincéis vamos falar num vídeo muito próximo, e também da higienização dos pincéis, porque nunca poderemos ter um resultado bonito se o pincel estiver sujo. Ou seja, tenho o pincel de uma base anterior, de um tom anterior, e de repente vou aplicar. Os próprios resíduos da base do pincel podem ficar ali acumulados, pode marcar, pode estragar todo o resultado, e às vezes a culpa não é da base, a culpa não é do efeito da base ou não é da nossa pele. O efeito pode ser do pincel não estar higienizado. Isto serve para os olhos, isto serve para a pele, para tudo. Os pincéis sempre muito bem higienizados. Eu sou muito picuinhas com a higiene dos pincéis. Daí eu querer fazer um vídeo para vocês. Começando então com a base. Eu vou aplicar deste lado com o pincel Kabuki, aquele que eu vos disse que eu utilizo mais para bases mais líquidas e mais fluidas, e este com que eu tenho gostado imenso de assentar este tipo de bases, que são as bases mais cremosas. Eu vou aplicar então assim um bocadinho aqui a base. Não é preciso muito, por favor, não muita quantidade. Assim, já é o suficiente, mais que o suficiente. Ela é cremosa, não seca muito. Eu vou passar já em todo o rosto. Assim, muito bem. Aqui bem no narizinho, que eu preciso de coisa. O tom da base. Vocês devem estar a olhar para a minha cara e dizer assim: bem, aquilo não é uma base, é quase a cor de um corretor. Meninas, a cor da base é importante. Porquê? Eu não posso utilizar uma base. A base não foi feita para dar cor ao rosto. A base foi feita para uniformizar o tom. Então, se vocês repararem no meu tom de pele, veem que o tom vai assentar muito bem. Deste lado, então, com o tradicional Kabuki. Eu gosto imenso deste pincel. É um pincel da Polier que eu gosto.
mesmo, mesmo, mesmo muito. Mas como vocês estão a ver, este pincel em bases líquidas faz um excelente trabalho. Não é que ele aqui não esteja a fazer um bom trabalho, mas o problema dele... Cuidado aqui com a sobrancelha, como vocês já sabem, mas isso depois eu dou aquele toque da miséria. Não é que ele esteja a fazer um mau trabalho, mas lá está. Para este tipo de base, ele é ótimo para milhentas bases que eu tenho. Sempre trazendo com o restinho do pincel para baixo. Para este tipo de base, vocês vão ver agora com a mesma quantidade de base, mas com outro pincel. Agora então, com o pincel que eu vos disse que tenho gostado imenso de aplicar, eu vou nunca arrastando muito, batendo. Aqui nunca chego muito perto da olheira, porque ali depois eu coloco o corretor. E base e corretor fica demasiado pesado. Então ali afasto-me um bocadinho e tento que aqui eu faço. Ele tem este cantinho que é ótimo, que já me dá este toquezinho aqui na sobrancelha. Por favor, sempre a base até aos cantinhos, para não haver falhas. Sempre, 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 sempre. Sempre. Ora, vamos lá ver. Com a mesma base, com a mesma quantidade de base, com um pincel e com outro pincel. Eu apliquei pouca quantidade de base para que isto fosse bem perceptível. A mesma quantidade, mas a mesma quantidade de base, mas aplicando com pincéis diferentes. Faz diferença o pincel ou a forma como nós aplicamos? Faz, dependendo da base e dependendo do efeito que nós queremos. Se nós quisermos um efeito mais leve, mais clarinho, um efeito assim mais só para uniformizar, está ótimo este, ótimo. Se quisermos um aspecto assim bem mais terminadinho, bem mais cobertura, bem mais opaco, mais uniforme, para este tipo de base, quanto mais denso for o pincel, melhor. Agora, não vamos ficar isto assim, até porque eu tenho que sair daqui a nada e não vou deixar a minha cara assim. O que é que eu opto por fazer então? Eu venho então aqui só mais um bocadinho nos sítios. Só toque, meninas, por favor, só toque. Isto é só encostar. Neste nem vou colocar muito, porque ele já tem assim, isto assim, mas neste aqui tem a mesma quantidade. Só toque. Aqui o narizinho, vocês já não sabem, mas no meu narizinho. Vamos então espalhar de novo esta segunda camadinha de base, para ficar assim, bem uniforme. Assim aqui, com batidinhas. Vocês veem, eu bato e depois esfumo. Bato e depois esfumo. Porque não com a mão? Sim, com a mão também dá. É uma base cremosa. As fluidas é que são um bocadinho mais difíceis. Mas lá está. Eu não gosto de colocar a mão porque eu acho que com a mão o acabamento não fica igual. Se nós tivermos uma mão que transpire muito, automaticamente vamos estar a passar oleosidade para a pele. E se a nossa pele for uma pele oleosa ou uma pele mista, isso não vai ajudar. Enquanto nós com o pincel, se nós quisermos polirmos um bocadinho a base, ou seja, polir a base é nós aplicá-la e dar-lhe logo este polimentozinho, podemos fazer ao passo que com a mão não conseguimos. Nunca se esqueçam disto. Não é colocar base no pescoço, é apenas a base que sobra nós trazermos para o pescoço. E se tivermos cabelo amarrado, as orelhinhas também são nossas. Nunca se esqueçam disso. Recordam-se há um bocadinho falar sobre o tom de pele parecer muito claro para a minha pele ou não? Eu vou colocar o meu ombro junto do meu rosto e agora vocês digam-me se de facto o tom de pele é muito claro para o meu rosto. É claro que não vai ficar com esta cara de fantasma. Porquê? Porque eu vou selar o rosto, porque eu vou terminar a maquiagem e já cá vimos para vermos então a finalização e o comportamento desta base e se ela realmente é tudo aquilo que eu falo ou não. Voltei então com a maquiagem já terminada. Como podem ver, logo para primeiro ponto, a base é o meu tom, certo?
certo. Parecia muito clara quando estava a aplicar, mas a base é de facto o meu tom. A cor tem que ser a cor certa. Se puderem escolher a vossa cor sempre certa ou o mais próximo possível, ótimo. Como? Experimentando aqui, que assim vem a diferença entre o vosso rosto e o vosso pescoço. E colocam também com outro. Não é aqui que se experimenta a base, não é aqui que se experimenta a base. Sempre, se o nosso rosto está aqui, nós vamos ver onde está a pele mais próxima, para não ficarmos com aquela sensação que às vezes nós vemos na rua, de que dá a sensação que enfiaram ali uma outra cabeça que não pertence de todo ao corpo. Agora que nós já sabemos que, mediante o pincel, pode alterar a finalização da base, agora que nós sabemos que às vezes o problema não é da base, às vezes é da forma como nós a aplicamos. Primeiro ponto, esse ficou esclarecido. Segundo, então, a base da Makeup Revolution, então como é que ela se comportou, como se tem vindo a comportar estas semanas todas que eu a tenho usado, que eu gosto muito, que é um efeito mais de verão, um efeito mais hidratante, menos mate, embora eu passei um bocadinho de pó. Porquê? Porque eu tive que selar, porque ela é uma base que transfere. Como transfere? Eu não gosto desta questão da transferência. Claro que selei com um bocadinho de pó solto. O resultado dela eu gosto muito. Eu acho que ela deixa uma pele muito bonita, muito natural, sem parecer aquele efeito pesado, muito de base. Quanto ao tom, já perceberam então também que o tom é de facto o meu? Parecia aquela cara de fantasma, não é? Olhem para o meu rosto, olhem para o meu braço e até veem que de facto a cor é a que mais se adequa. Se vocês querem adicionar cor ao vosso rosto porque vocês são clarinhas, não ponham tons acima da vossa pele. A base foi feita para uniformizar o tom e não para acrescentar tom. Por isso existem os tons de base para cada pessoa. Escolham o vosso tom e se querem de facto mais cor, a cor depois vem com o bronzer, com o iluminador, com o blush, vocês conseguem construir um look bonito, vocês conseguem construir uma pele bonita sem ter que colocar tons acima da vossa pele. Um último ponto que eu queria frisar, pode estar a aparecer em câmara, como também aparece pessoalmente, pode-vos estar a parecer que as minhas rugas de expressão estão mais visíveis do que é habitual. Não se deve à base, não tem a ver com o pó nem a base, os produtos não têm culpa. Isso deve-se a um processo que eu estou a atravessar na minha pele, mais tarde eu irei falar deles. É um processo de peeling, é um processo em que a pele se renova, se regenera e então está numa fase de transformação. Então, alguns locais as rugas parece que ficam mais visíveis, em alguns locais parece que tem mais mancha, outras menos. Isso vamos falar no próximo vídeo. Não quero é que fiquem com a ideia que isto tem a ver com a base, ela está a marcar mais do que é habitual as outras bases. Não. E eu acho que, com respeito ao que nós iniciamos no tema deste vídeo, eu acho que está tudo dito. Eu quero que vocês deixem na caixa dos comentários se gostaram deste vídeo, o que é que acharam desta base, se têm a mesma opinião ou não que o pincel ou a Beauty Blender pode influenciar. Beauty Blenders vamos falar também um dia destes, porque existem várias e algumas são para maquiar, outras são para arrancar vaso, como eu costumo dizer. Digam se gostam deste tipo de vídeos, que tipo de conteúdos querem mais cá no canal. Eu quero recuperar o tempo perdido, eu quero recuperar todo o tempo que eu não estive a gravar e para isso quero que vocês deixem as vossas opiniões acerca destes e outros assuntos aí na caixa dos comentários. Um beijinho muito grande para vocês, continuação de um bom dia, de trabalho, de passeio ou do que quer que seja. Um beijinho, tudo bom e até ao próximo vídeo, princesas.